Acordei do coma, e a primeira coisa que ouvi foi meu filho dizendo: "Quando o velho morrer, a velha vai direto pro asilo." Meu coração disparou, mas mantive os olhos fechados. Fingi estar dormindo enquanto ouvia cada palavra da conspiração que destruiria tudo que construí. Esta é a história de como um homem que passou 67 anos construindo um patrimônio sólido descobriu, ao despertar de um acidente quase fatal, que seu próprio filho estava planejando desmantelar sua família, roubar sua empresa e abandonar sua esposa em um asilo. E o pior, eu não podia fazer nada além de fingir estar inconsciente enquanto reunia cada detalhe sórdido do plano. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Deixe-me explicar como cheguei naquele leito de hospital, paralisado, fingindo estar em coma, enquanto meu filho planejava minha morte e o abandono da minha esposa. Como um pai orgulhoso que sempre deu tudo para sua família, terminou descobrindo que para seu único filho, ele valia mais morto do que vivo. Meu nome é Paulo Ferreira, tenho 67 anos. Nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, em uma família de classe média baixa. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira. Cresci vendo meus pais trabalharem 16 horas por dia para colocar comida na mesa. Aprendi cedo que ninguém te dá nada nesta vida. Tudo que você tem, você conquista com suor, inteligência e determinação. Terminei o ensino médio trabalhando durante o dia, em uma oficina mecânica e estudando à noite. Aos 20 anos, consegui uma bolsa parcial para cursar engenharia mecânica na Universidade de São Paulo. Foram 5 anos dormindo 4 horas por noite, trabalhando em 3 empregos diferentes, comendo mal, mas estudando bem. Me formei entre os 10 melhores da turma. Meu primeiro emprego como engenheiro foi em uma metalúrgica em São Bernardo do Campo. Salário modesto, mas era meu começo. Trabalhei ali por 3 anos, aprendendo cada aspecto do negócio: produção, logística, qualidade, vendas. Fazia horas extras sem reclamar. Chegava antes de todos, saía depois de todos. E observava. Observava como os donos gerenciavam o negócio, quais erros cometiam, quais oportunidades perdiam. Aos 28 anos, conheci Helena em um churrasco de amigos. Ela tinha 25 anos. Era professora de matemática em uma escola estadual. Filha de um pequeno comerciante de Osasco, também vinha de família simples. Nos conectamos imediatamente. Ela entendia de onde eu vinha. Entendia minha ambição, meu desejo de construir algo maior. Nos casamos 6 meses depois, em uma cerimônia simples na igreja do bairro. Lua de mel foi um final de semana em Campos do Jordão, o que podíamos pagar na época. Mas éramos felizes. Tínhamos planos, sonhos, determinação. Helena continuou trabalhando mesmo depois do casamento. Precisávamos juntar dinheiro? Eu tinha um plano. Durante aqueles 3 anos na metalúrgica, identifiquei uma oportunidade que ninguém mais estava vendo. As pequenas e médias empresas da região precisavam de peças industriais customizadas, mas as grandes metalúrgicas só queriam pedidos grandes. Havia um nicho completamente desatendido. Decidi que eu seria quem preencheria esse vazio. Aos 30 anos, usando nossas economias de 3 anos, um empréstimo do sogro e outro do banco, abri minha própria empresa, Ferreira Componentes Industriais. Era uma operação minúscula. Um galpão alugado em Diadema, 3 funcionários, maquinário usado comprado em leilão. Mas era minha. Os primeiros 2 anos foram brutais. Trabalhava das 6 da manhã até meia-noite, 7 dias por semana. Helena assumiu toda a parte administrativa e financeira da empresa, enquanto mantinha o emprego de professora. Vivíamos com o salário dela. Tudo que a empresa gerava era reinvestido. Dormi no escritório mais vezes do que em casa naqueles primeiros anos. Perdi 15 quilos de estresse. Desenvolvi gastrite. Mas não desisti. Cada cliente conquistado era uma vitória. Cada pedido renovado era a validação de que estávamos no caminho certo. Foquei em qualidade absoluta e prazos cumpridos religiosamente. Em uma indústria onde atraso era normal, nós éramos a exceção.
Lentamente, muito lentamente, a empresa cresceu. No terceiro ano, contratamos mais 5 funcionários. No quarto ano, mudamos para um galpão maior. No quinto ano, compramos nossa primeira máquina nova, não usada. E no sexto ano, quando eu tinha 36 anos, Helena finalmente pode largar o emprego de professora para se dedicar integralmente à empresa. E foi nesse mesmo ano que ela engravidou. Nosso filho Marcelo nasceu quando eu tinha 37 anos e Helena 34. Foi o dia mais feliz da minha vida. Segurei aquele bebê minúsculo no hospital e jurei que ele teria tudo que eu não tive. Educação de primeira, oportunidades, segurança. Ele não precisaria trabalhar em 3 empregos enquanto estudava. Ele não passaria as dificuldades que passei. Olhando para trás agora, percebo que esse juramento foi meu primeiro erro, meu maior erro, porque ao prometer que meu filho teria tudo, acabei criando alguém que nunca aprendeu o valor de nada. Mas naquela época, eu não via isso. Via apenas um futuro brilhante. Minha empresa estava crescendo. Meu filho era saudável. Minha esposa era minha parceira em tudo. Compramos nossa primeira casa própria quando Marcelo tinha 2 anos. Nada luxuoso. Uma casa de 3 quartos em Santo André. Mas era nossa, sem aluguel. Nossa. Os anos seguintes foram de crescimento constante. A Ferreira Componentes ganhou reputação de confiabilidade. Empresas grandes começaram a nos procurar para projetos especiais. Diversificamos para componentes automotivos. Investimos em tecnologia. Contratamos engenheiros melhores. Expandimos. Quando Marcelo tinha 10 anos, a empresa já tinha 80 funcionários e faturamento anual de 12 milhões de reais. Estávamos confortáveis. Não ricos, mas confortáveis. Marcelo estudava em escola particular. Tirávamos férias todos os anos. Tínhamos 2 carros. A vida era boa. Helena era minha rocha. Gerenciava toda a parte financeira e administrativa da empresa com eficiência impressionante. Era severa com gastos desnecessários, mas generosa com investimentos que faziam sentido. Muitas das melhores decisões estratégicas da empresa foram ideias dela. Éramos verdadeiramente um time. Com Marcelo tentei ser o pai que nunca tive. Pai presente. Ia aos jogos de futebol dele, às apresentações da escola, ajudava com lição de casa quando podia. Mas também era exigente. Queria que ele entendesse o valor do esforço, da disciplina. Quando tirava nota baixa, havia consequências. Quando se comportava mal, havia punição. Ou, pelo menos, eu tentava ser assim. Helena, porém, era mais suave. Muito mais suave. Sempre foi. Quando eu punia Marcelo por alguma coisa, ela secretamente aliviava a punição. Quando eu exigia que ele fizesse as tarefas domésticas dele, ela fazia por ele quando eu não estava olhando. Quando eu dizia não para algum pedido absurdo, ela encontrava uma maneira de dizer sim. Discutimos sobre isso várias vezes ao longo dos anos. Helena, você está mimando o menino, eu dizia. Ele precisa aprender responsabilidade. Ela respondia, Paulo, ele é apenas uma criança. Você é muito duro com ele, não precisa ser tão rígido. Mas eu insistia. Eu sei o que estou fazendo. Estou preparando ele para o mundo real. Olhando para trás, percebo que ambos estávamos errados. Eu querendo ser rígido demais, ela querendo compensar minha rigidez sendo permissiva demais. Marcelo cresceu no meio dessa confusão de mensagens. E ele rapidamente aprendeu a jogar um contra o outro. Quando queria algo e eu dizia não, ia chorar para a mãe. E Helena cedia. Mas na época, eu achava que estava tudo bem. Achava que era apenas coisa de adolescente, que ele amadureceria. Afinal, a empresa continuava crescendo, nossa vida continuava melhorando. Mudamos para uma casa maior em São Caetano, quando Marcelo tinha 15 anos. Casa de 5 quartos com piscina e churrasqueira. O tipo de casa que eu sonhava ter quando criança. Marcelo se formou no ensino médio com notas medianas. Não era excelente, mas passou. Queria cursar administração de empresas. Para um dia tocar a empresa do pai, disse ele. Isso me encheu de orgulho. Meu filho querendo seguir meus passos, querendo continuar o legado. Pagamos uma universidade particular de primeira linha em São Paulo. Mensalidade de R$ 3.500.
mais carro próprio para ele ir e voltar, mais mesada generosa para suas despesas. Ele tinha 20 anos, eu tinha 57. A empresa faturava 40 milhões por ano. Podíamos pagar. Durante a faculdade, Marcelo começou a namorar Bruna. Ela também era estudante de administração, mas vinha de família muito mais abastada que a nossa. Pai dela era dono de uma rede de concessionárias de veículos. Tinham casa em condomínio fechado de luxo, apartamento na praia, carros importados. O estilo de vida deles estava anos-luz acima do nosso. Desde o começo, não gostei dela. Havia algo em Bruna que me incomodava. Uma arrogância sutil. A maneira como olhava para nossa casa, para nossas coisas, como se fossem inferiores. A maneira como falava sobre dinheiro, sempre esperando o melhor, o mais caro, o mais exclusivo. Mas Marcelo estava apaixonado, ou pelo menos achava que estava. Helena, sempre mais diplomática, tentava ver o lado bom. Paulo, ela é jovem, ainda está aprendendo. Além disso, se Marcelo a ama, devemos apoiá-lo. Eu não concordava, mas também não queria ser o pai chato que não aprovava a namorada do filho. Então fingi aceitar, mas sempre mantive distância. Marcelo se formou aos 24 anos. Festa de formatura cara, viagem de formatura para Cancún que nós pagamos, e depois a pergunta inevitável: pai, posso trabalhar na empresa? Eu queria dizer não. Queria que ele trabalhasse em outro lugar primeiro, ganhasse experiência, aprendesse humildade. Mas Helena implorou: Paulo, ele é nosso filho. Claro que pode trabalhar conosco. Então Marcelo começou na Ferreira Componentes como assistente administrativo. Não dei a ele nenhum cargo especial, nenhum privilégio. Começaria de baixo, como eu comecei. Ou pelo menos, era isso que eu pensava que estava fazendo. Salário inicial de R$ 4.000, horário normal, responsabilidades normais. Mas rapidamente percebi que Marcelo não tinha a ética de trabalho que eu esperava. Chegava atrasado regularmente. Saía cedo quando achava que ninguém estava vendo. Fazia o mínimo necessário. E quando eu o confrontava, ele tinha sempre desculpas. Trânsito, mal-estar, reunião importante. Helena sempre o defendia. Paulo, dê tempo para ele se adaptar, é o primeiro emprego dele. Um ano depois, Marcelo e Bruna se casaram. Casamento de 200 convidados em um buffet caro. Banda ao vivo, comida francesa, decoração elaborada. Custou R$ 120 mil. Helena e eu pagamos metade. Os pais de Bruna pagaram a outra metade. Lua de mel em Paris, 15 dias, tudo pago por nós. Mais R$ 40 mil. Quando voltaram, Marcelo veio com uma proposta. Pai, Bruna e eu queremos comprar um apartamento, mas precisamos de ajuda com a entrada. O apartamento que eles queriam custava R$ 800 mil em um bairro nobre de São Paulo. A entrada era 200 mil. Ajuda, no caso dele, significava que eu pagaria tudo. Helena achou que deveríamos ajudar. Paulo, todo casal jovem precisa de ajuda no começo. Nós também precisamos na nossa época, lembra? Mas eu lembrei a ela. Helena, nosso sogro nos emprestou R$ 20 mil que pagamos de volta em 2 anos. Marcelo está pedindo R$ 200 mil de presente, não empréstimo. Discutimos por dias. Helena insistiu. Marcelo fez pressão emocional. Pai, você quer que seu filho viva de aluguel para sempre? Você não quer nos ajudar a ter estabilidade? Finalmente cedi. Dei a eles os R$ 200 mil. Mas deixei claro. Isso é tudo, não venham pedir mais dinheiro. E Marcelo, você precisa levar o trabalho na empresa mais a sério. Ele prometeu que sim, que mudaria, que se dedicaria mais, mas nada mudou. Ele continuava sendo medíocre no trabalho. Bruna, que não trabalhava, gastava dinheiro como se fosse água. Sempre com bolsa nova, roupa nova, viagem nova. Marcelo, querendo acompanhar o estilo de vida dela, começou a pedir aumentos constantes. Aos 26 anos, 3 anos depois de começar na empresa, Marcelo estava ganhando R$ 12 mil por mês. Muito mais do que sua contribuição real justificava. Mas Helena me convencia. Paulo, ele é nosso filho. Precisamos ajudá-lo. E eu, querendo manter a paz em casa, cedia. Mas as coisas pioraram quando Bruna engravidou. Eles tinham 28 anos, eu tinha 63.
A notícia de que seria avô deveria ter sido motivo de alegria, e foi, inicialmente. Mas rapidamente se tornou mais uma fonte de pressão financeira. Pai, o apartamento está pequeno para uma criança. Precisamos de algo maior. Pai, precisamos de um carro maior, mais seguro para o bebê. Pai, Bruna precisa de uma babá em tempo integral e uma empregada. Cada pedido vinha com a justificativa de que era para o bem da criança, como se eu fosse um monstro se recusasse. Minha neta, Isabela, nasceu quando eu tinha 64 anos. Linda, perfeita, um anjo. Segurei aquela criança nos braços e senti o mesmo amor avassalador que senti quando Marcelo nasceu. Jurei protegê-la, dar-lhe o melhor. Mas também jurei não cometer os mesmos erros que cometi com Marcelo. Não iria mimá-la. Não iria criar outra pessoa que acha que tudo cai do céu. Mas nem isso pude fazer, porque Bruna e Marcelo controlavam completamente o acesso a Isabela. Queriam que eu a visitasse? Só se chegasse com um presente caro. Queriam meu tempo? Só se fosse conveniente para eles. Aos poucos percebi que minha neta estava sendo usada como ferramenta de manipulação. E Helena, sempre conciliadora, dizia: Paulo, não crie problema. Eles são os pais. Temos que respeitar. Nessa época, a empresa estava no auge. 150 funcionários, faturamento de 70 milhões anuais, clientes em 4 estados. Eu trabalhava tanto quanto trabalhava aos 30 anos, mas agora meu corpo não aguentava da mesma forma. Pressão alta, colesterol alto, princípio de diabetes. O médico me alertava constantemente. Paulo, você precisa diminuir o ritmo, reduzir estresse, fazer exercício. Mas como eu poderia diminuir o ritmo? A empresa dependia de mim. Marcelo, mesmo depois de 6 anos trabalhando conosco, ainda não entendia metade do negócio. Não tinha iniciativa, não tinha visão estratégica, não tinha relacionamento com clientes. Ele era, na melhor das hipóteses, um funcionário mediano que estava ali apenas porque era meu filho. Helena, que sempre trabalhou ao meu lado, começou a mostrar sinais de cansaço também. Aos 62 anos, ela queria desacelerar. Paulo, trabalhamos a vida toda. Já conquistamos o suficiente. Vamos contratar um gerente geral. Vamos viajar mais, aproveitar a vida. Ela tinha razão, é claro. Mas eu tinha medo. Medo de soltar o controle. Medo de que alguém de fora destruísse o que levei 37 anos para construir. E tinha a ilusão de que talvez, apenas talvez, se eu continuasse trabalhando duro, mostrando exemplo, Marcelo finalmente amadureceria e se tornaria o sucessor que eu precisava. Foi nesse contexto, há 6 meses, que tudo mudou. Foi uma quinta-feira, início de março. Dia quente, trânsito pesado, como sempre em São Paulo. Eu estava dirigindo de volta da empresa para casa, por volta das 8 da noite. Cansado, com dor de cabeça, pensando em todos os problemas que precisava resolver na empresa. Estava na Avenida dos Estados, em Santo André, quando um caminhão da pista ao lado perdeu o controle. O motorista, depois descobri, teve um infarto ao volante. O caminhão invadiu minha pista, vindo direto na minha direção. Tentei desviar, mas não houve tempo. O impacto foi brutal. Lembro da colisão, do barulho ensurdecedor de metal contra metal, do airbag explodindo na minha cara, de vidro estilhaçando. Depois, nada. Escuridão completa. Mais tarde me contaram que fiquei preso nas ferragens por 40 minutos até o corpo de bombeiros conseguir me tirar. Estava inconsciente, com traumatismo craniano grave, 3 costelas quebradas, braço esquerdo fraturado, hemorragia interna. Fui levado para o Hospital São Lucas, um dos melhores da região. Passou por cirurgia de emergência para controlar a hemorragia. Depois outra cirurgia para aliviar pressão no cérebro. Os médicos disseram para Helena que era 50% de chance de sobreviver. E se sobrevivesse, ninguém sabia qual seria o estado neurológico. Fiquei em coma induzido por 2 semanas. Não sei nada desse período. Para mim, foi como piscar. Um momento estava dirigindo, no momento seguinte estava... Bem, não estava em lugar nenhum. Apenas vazio. Escuridão. Nada. Mas então, lentamente comecei a voltar.
Não de uma vez. Gradualmente. Primeiro eram apenas sons distantes, abafados, como se estivesse debaixo d'água. Vozes que não conseguia entender. Depois, sensações. Dor. Muita dor. Peso do meu corpo. Tubos na minha garganta, impossibilitando respiração normal. Os médicos começaram a reduzir a sedação depois de 15 dias. Protocolo normal para tentar despertar paciente de coma induzido. Mas o corpo desperta em estágios. Primeiro, o cérebro mais primitivo retorna. Depois, gradualmente, as funções superiores. Consciência completa é a última coisa a voltar. Então houve esse período, talvez 3 ou 4 dias, onde eu estava tecnicamente consciente, mas não completamente. Não conseguia abrir os olhos. Não conseguia mover os membros de forma proposital. Não conseguia falar, mas podia ouvir. Podia entender o que estava sendo dito ao meu redor. E isso, essa capacidade de ouvir sem poder reagir, foi o que me salvou. Ou me amaldiçoou, dependendo da perspectiva. Foi em um desses dias, não sei exatamente qual, que ouvi as vozes. A princípio não consegui identificar. 2 pessoas conversando perto da minha cama. Homem e mulher. Tom baixo, como se não quisessem ser ouvidos por outras pessoas no hospital. Mais alto o suficiente para que eu, paralisado na cama, escutasse cada palavra. Os médicos disseram que mesmo se ele acordar, pode ter sequelas graves. Disse a voz feminina. Reconheci. Era Bruna, minha nora. Pode não andar direito. Pode não conseguir trabalhar. Pode precisar de cuidados pelo resto da vida. Sua voz não tinha tristeza. Tinha cálculo. Como se estivesse analisando números, não falando sobre um ser humano. Isso complica as coisas, respondeu a voz masculina. Marcelo, meu filho. Se ele ficar inválido, vai consumir recursos que deveriam ser nossos. Tratamentos, fisioterapia, cuidadores. Vai ser um peso morto financeiro. Meu coração, já fraco, acelerou. Mas meu corpo não respondeu. Continuei imóvel, parecendo estar em coma. A questão é, quanto tempo temos? Perguntou Bruna. Se ele morrer logo, resolvemos vários problemas de uma vez. A empresa passa para você automaticamente. A casa, as economias, tudo. E a velha, sem ele para protegê-la, fica fácil de manipular. A velha. Ela estava falando de Helena, da minha esposa, da mãe do meu filho. Minha mãe não vai concordar em vender a empresa, disse Marcelo. Ela é teimosa. Vai querer manter tudo como está, honrar o legado do meu pai, toda essa bobagem sentimental. Ele disse, meu pai, como se estivesse falando de um estranho. Não havia afeto. Apenas irritação. Então usamos a carta que discutimos, disse Bruna. Ouvi o som de uma cadeira sendo arrastada mais perto da cama. Mais perto de mim. Quando ele morrer, você finge estar devastado. Consola sua mãe. Diz que o melhor para ela é descansar, que ela já trabalhou demais na vida. Oferece pagar um asilo de luxo, como se fosse um presente. Um lugar para ela ser cuidada. Um asilo. Repetiu Marcelo, como se estivesse testando a palavra. Sim, pode funcionar. Principalmente se escolhermos um caro o suficiente para parecer que estamos sendo generosos, mas longe o suficiente para que ela não incomode. Tem aqueles lugares em Campos do Jordão, bem isolados. Ela teria boa estrutura, mas estaria a 3 horas de distância. E com ela fora do caminho, continuou Bruna. Você assume controle total da empresa. Vende para quem está oferecendo aqueles 120 milhões. Embolsamos nossa parte. Pelo menos 40 milhões líquidos depois dos impostos. Compramos a casa que queremos em Alphaville. Viajamos, vivemos bem. Finalmente vivemos como merecemos. Cada palavra era uma facada. Meu filho estava planejando minha morte. Não necessariamente me matando, mas definitivamente esperando que eu morresse. E depois planejava se livrar da mãe dele, da minha esposa, colocando-a em um asilo para poder roubar tudo o que construímos. Vender a empresa que levei 40 anos para edificar. Esbanjar o dinheiro. E se ele acordar? Perguntou Bruna. Se sobreviver e ficar bem? Houve uma pausa, longa, desconfortável. Então precisamos do plano B.
disse Marcelo finalmente. Precisamos de documentos que provem que ele está senil, incompetente. Vou falar com aquele médico que você conhece, o que assina qualquer coisa por R$ 5.000. Conseguimos um laudo de incapacidade mental. Depois é só questão de fazer ele assinar uma procuração geral quando estiver confuso, logo depois de acordar. E sua mãe, ela vai perceber, ela vai reagir. Minha mãe, disse Marcelo com desprezo na voz, é fraca, sempre foi. 50 anos casada com meu pai, sempre na sombra dele. Ela não tem espinha dorsal para me enfrentar, principalmente se eu jogar a carta da neta. Digo que se ela não cooperar, nunca mais verá Isabela. Isso vai quebrar ela. Eu queria gritar. Queria me levantar daquela cama e estrangular meu próprio filho. Mas meu corpo não respondia. Era como estar preso em um caixão. Vivo, mas incapaz de se mover. Tudo o que podia fazer era ouvir, absorver cada palavra venenosa, sentir meu coração se despedaçar. Temos que ser cuidadosos, alertou Bruna. Não podemos parecer muito ansiosos. As pessoas vão suspeitar. Temos que fingir tristeza, preocupação, fazer tudo parecer natural e amoroso. Eu sei fingir, disse Marcelo. Fingi a vida inteira que respeitava meu pai. Fingi que ligava para as histórias dele sobre como começou do nada. Fingi que admirava a humildade ridícula dele. Posso fingir mais um pouco. Essas palavras doeram mais que todas as outras, porque significava que tudo o que acreditei sobre meu relacionamento com meu filho era mentira. Cada vez que ele disse "te amo, pai", cada vez que disse "obrigado, pai", cada vez que disse "estou orgulhoso de trabalhar com você", tudo mentira. Ele me desprezava. Talvez sempre me desprezou. Quanto tempo você acha que temos? Perguntou Bruna. Até ele morrer ou até ele acordar? Qualquer um dos dois. Só quero saber quando podemos começar a viver de verdade, sem esse peso. Logo, prometeu Marcelo. Uma maneira ou outra logo. Depois disso, ouvi passos se afastando. A porta do quarto abrindo e fechando. Silêncio. Fiquei ali paralisado, processando o que tinha acabado de ouvir. Meu filho queria que eu morresse. Minha nora estava ajudando a planejar. Eles iam roubar tudo. Iam se livrar de Helena. Iam destruir 40 anos de trabalho. E eu, impotente naquela cama de hospital, não podia fazer nada. Ainda não. Mas então algo mudou em mim. A raiva, o choque, a dor, tudo se transformou em algo mais frio, mais calculado, mais perigoso. Se Marcelo pensava que eu era apenas um velho prestes a morrer, ou um inválido prestes a ser manipulado, ele estava gravemente enganado. Eu não construí um império sendo ingênuo. Não sobrevivi 40 anos em negócios sendo fraco. Se meu filho queria guerra, teria guerra. Mas em meus termos, não nos dele. E a primeira arma nessa guerra seria a informação. Ele não sabia que eu podia ouvi-lo. Achava que eu estava em coma profundo, inconsciente. Isso me dava vantagem. Enquanto ele pensasse que eu não sabia de nada, ele continuaria falando, planejando, revelando seus planos. E eu absorveria tudo. Tomei uma decisão naquele momento. Não iria mostrar que estava consciente. Não ainda. Iria fingir estar em coma por mais tempo. Observar, ouvir, reunir informação, entender completamente a extensão da conspiração, quem mais estava envolvido, quais eram todos os planos. E só então, quando tivesse todas as cartas na mão, eu agiria. Nas horas seguintes fiquei ali, imóvel, processando. Minha mente estava clara agora, mais clara do que tinha estado desde o acidente. A adrenalina, a raiva, algo tinha despertado meu cérebro completamente. Conseguia pensar, planejar, estrategizar. Só não conseguia mover meu corpo ainda. Mas isso viria. Os médicos disseram que poderia recuperar. E eu iria. Porque tinha um propósito agora. Naquela noite, ouvi Helena entrar no quarto. Reconheci o som dos passos dela, o cheiro sutil do perfume que usa há 30 anos. Ela puxou uma cadeira perto da cama. Sentiu sua mão segurando a minha, fraca, tremendo. Paulo, ela sussurrou, voz quebrada de tanto chorar. Por favor, volte para mim. Não me deixe sozinha. Não sei o que fazer sem você.
Sua voz estava carregada de desespero genuíno. Ela não sabia o que Marcelo estava planejando. Ainda via nosso filho como o menino que criou, não o monstro que ele se tornou. Quis apertar a mão dela. Quis dizer, estou aqui, estou ouvindo, não vou te deixar. Mas não pude. Ainda não. Então apenas ouvi enquanto ela falava, derramando o coração para quem ela achava que era um marido inconsciente. Os médicos dizem que você pode estar me ouvindo mesmo que não responda. Então vou falar como se você estivesse me escutando. A empresa está bem. Está sobrevivendo. Marcelo tem assumido mais responsabilidades. Ele diz que quer honrar você, fazer você se orgulhar. Diz que vai cuidar de tudo até você voltar. Ela pausou e ouvi um suspiro cansado. Eu sei que vocês dois tiveram diferenças. Eu sei que você achava que ele não levava o trabalho a sério. Mas Paulo, ele é nosso filho. Ele está tentando. Dê a ele uma chance quando você acordar. Meu coração apertou. Helena era tão boa, tão confiante, tão cega para a verdade. Marcelo estava fingindo preocupação, fingindo responsabilidade, exatamente como Bruna tinha sugerido. E Helena estava caindo no conto. Ela não tinha ideia do que eles estavam planejando. Não tinha ideia de que seu próprio filho estava esperando meu caixão fechar para jogá-la em um asilo. Isabela pergunta por você todos os dias, continuou Helena. Ela diz, cadê o vovô? Quando o vovô volta? É tão difícil explicar para uma criança de 3 anos que o avô está no hospital, que está muito doente. Sua voz falhou. Paulo, você tem que voltar. Por mim. Por Isabela. Por todos nós. Por favor. Ela ficou ali por mais 1 hora. Às vezes falando, às vezes apenas segurando minha mão em silêncio. Quando finalmente saiu, já passava da meia-noite. O hospital ficou mais silencioso. Apenas sons de máquinas, passos ocasionais de enfermeiras no corredor, gemidos distantes de outros pacientes. Usei esse tempo para pensar, planejar. Primeira questão: como sair dessa cama? Os médicos disseram que eu poderia ter sequelas, poderia não andar direito. Mas eu tinha que andar. Tinha que recuperar completamente. Porque um homem paralisado em cadeira de rodas não conseguiria fazer o que eu precisava fazer. Segunda questão: como proteger Helena? Ela era vulnerável. Muito vulnerável. 50 anos de casamento, sempre dependendo de mim para decisões grandes. Ela era forte em muitas coisas, mas em enfrentar Marcelo, em acreditar que nosso filho era capaz de traição, ela seria fraca. Precisava fortalecê-la sem que Marcelo percebesse. Terceira questão: como proteger a empresa? Marcelo tinha mencionado vender por 120 milhões. Isso significava que alguém tinha feito uma oferta. Quem? Por quê? E como impedir que essa venda acontecesse? A Ferreira Componentes era meu legado. 40 anos de trabalho. Não permitiria que fosse vendida para Marcelo esbanjar o dinheiro em carros e viagens. Quarta questão: como reunir evidência? Se eu simplesmente acusasse Marcelo baseado no que ouvi quando estava supostamente em coma, ele negaria. Diria que eu estava confuso, delirante, que as drogas do hospital estavam afetando minha mente. Eu precisava de prova concreta. Gravações, documentos, testemunhas. Algo irrefutável. Nos dias seguintes mantive a farsa. Continuei fingindo estar inconsciente. Os médicos faziam testes, checavam reflexos, examinavam minhas pupilas. Alguns reflexos eu não conseguia controlar, então eles começaram a ficar otimistas. Está melhorando, diziam para Helena. Estamos vendo sinais de recuperação neurológica. Pode ser questão de dias até ele despertar. Marcelo visitava todos os dias, sempre com Bruna. Sempre quando Helena estava presente, fazendo o papel do filho preocupado. Como ele está hoje, mãe? Perguntava com falsa preocupação. Os médicos disseram algo novo? Helena, coitada, acreditava que ele genuinamente se importava. Mas quando Helena saía, nem que fosse por 5 minutos para ir ao banheiro ou tomar café, Marcelo mostrava seu rosto verdadeiro. Quanto tempo mais? Ouvi ele perguntar ao médico em uma dessas ocasiões. Quanto tempo até sabermos se ele vai sobreviver ou não?
O médico, sem perceber a verdadeira intenção da pergunta, respondia tecnicamente sobre prognósticos e estatísticas. Em uma visita, 3 dias depois da primeira conversa que ouvi, Marcelo e Bruna ficaram sozinhos no quarto novamente. Aparentemente pensaram que era seguro falar. Falei com o advogado, disse Marcelo. Se meu pai morrer, o testamento que existe é padrão. 50% para minha mãe, 50% para mim. Mas a empresa, como ela está registrada em nome dos dois, automaticamente fica com minha mãe. Isso é um problema, disse Bruna. Sim, é. Mas o advogado sugeriu algo. Se eu conseguir que minha mãe assine uma procuração me dando poderes para administrar a parte dela, na prática eu controlo tudo. E considerando o estado emocional dela, recente viúva, devastada, será fácil convencê-la que é melhor eu cuidar de tudo para ela não se preocupar. E a venda da empresa? Ela precisa concordar. Tecnicamente sim. Mas com a procuração posso argumentar que estou agindo no melhor interesse dela. E se ela resistir, tenho outras cartas na manga. Posso dizer que a empresa está com problemas financeiros, que vender é a única opção para não perdermos tudo. Ela não entende de negócios o suficiente para questionar. Mais mentiras. A empresa estava saudável. Eu sabia disso. Helena sabia disso. Mas Marcelo estava preparando narrativas falsas para manipular sua própria mãe. Ouvi tudo, gravando cada palavra em minha memória, planejando minha resposta. E se o velho acordar antes de morrer? Perguntou Bruna. Qual o plano então? Houve uma pausa. Então aceleramos o plano B. Já falei com o Dr. Carvalho, aquele que trabalha em clínica particular, que assina qualquer laudo que você quiser por dinheiro. Ele vai fazer uma avaliação particular do meu pai e declarar que ele tem demência avançada, que não está em condições de tomar decisões. Mas outros médicos vão contradizer isso, argumentou Bruna. Os médicos daqui do hospital sabem que ele não tem demência. Não importa, disse Marcelo. No momento em que tivermos um laudo médico, mesmo que falso, podemos usar para iniciar um processo de interdição. E durante o processo, que pode durar meses, eu assumo como curador provisório. Isso me dá tempo para fazer o que preciso. Vender a empresa, transferir ativos, tudo. Você pensou em tudo, disse Bruna com admiração na voz. Eu tinha que pensar. Esperei 33 anos por isso. 33 anos ouvindo meu pai falar de trabalho duro, de humildade, de começar de baixo. Ele nunca entendeu que eu não quero começar de baixo. Não quero trabalhar 16 horas por dia como ele fez. Quero viver bem agora, não depois de 40 anos de sacrifício. E você vai, prometeu Bruna. Nós vamos. Assim que isso acabar, vamos ter tudo o que sempre quisemos. A casa dos sonhos, os carros, as viagens. Vamos finalmente poder competir com meus pais, mostrar para eles que nós também somos bem-sucedidos. Então era isso. Tudo se resumia à inveja. Bruna vinha de família rica e queria que Marcelo proporcionasse o mesmo nível de vida. E Marcelo, fraco e ganancioso, estava disposto a trair seus próprios pais para conseguir isso. Depois que eles saíram, fiquei ali processando. Já tinha informação suficiente para agir. Sabia dos planos deles. Sabia sobre o médico corrupto. Sabia sobre a venda da empresa. Sabia tudo. Agora precisava despertar. Mas despertar estrategicamente. Não podia simplesmente abrir os olhos e começar a acusar. Eles negariam tudo. Diriam que eu estava delirando. Precisava despertar parecendo frágil, confuso, vulnerável. Fazer com que eles pensassem que eu estava enfraquecido física e mentalmente. Fazer com que baixassem a guarda. E enquanto eles pensassem que eu estava debilitado, eu secretamente reuniria evidências. Construiria meu caso e prepararia meu contra-ataque. No dia seguinte estava pronto. Tinha controlado meu corpo o suficiente. Conseguia mover os dedos levemente. Conseguia abrir os olhos, embora custasse esforço. Era hora de acordar. Esperei até que Helena estivesse no quarto sozinha, sem Marcelo. Era por volta das 10 da manhã. Ouvi ela puxar a cadeira como sempre fazia, sentir o toque dela na minha mão. Lentamente, muito lentamente, mexi os dedos.
Apenas um movimento pequeno, mas o suficiente para ela notar. Ouvi a respiração dela parar. Paulo, ela sussurrou, voz cheia de esperança. Paulo, você pode me ouvir? Mexi os dedos novamente. Ela gritou não alto, mas um grito abafado de alegria. Enfermeira! Enfermeira! Ele está respondendo! Em segundos, o quarto encheu de pessoas. Médicos, enfermeiras, todos checando, testando, perguntando. Senhor Ferreira, pode abrir os olhos? Forcei as pálpebras a abrir. A luz era intensa, dolorosa. Fechei imediatamente. Está tudo bem, disse uma voz calma. Não force. Tente de novo, devagar. Abri novamente, dessa vez mantendo. Visão borrada. Rostos indefinidos se movendo ao meu redor. Helena estava ao meu lado. Lágrimas escorrendo pelo rosto, sorrindo como não via há anos. Paulo, você voltou. Graças a Deus você voltou. Tentei falar, mas tinha um tubo na garganta. Tossi, engasguei. Vamos remover o tubo, disse o médico. Mas vai ser desconfortável. Tente relaxar. O processo de remover o tubo de intubação foi horrível. Senti como se estivessem arrancando meu esôfago. Tossi violentamente quando finalmente saiu. Uma enfermeira ofereceu água. Pequenos goles, instruiu. A água era a coisa mais deliciosa que já tinha provado na vida. Como... Quanto tempo? Consegui dizer, voz rouca, irreconhecível. 3 semanas, respondeu Helena. Você ficou inconsciente por 3 semanas, amor. Fingi confusão. Olhei ao redor como se não soubesse onde estava. Hospital. Sim, você teve um acidente. Um caminhão bateu em você. Mas está seguro agora, vai ficar bem. Os médicos fizeram testes. Checaram meus reflexos. Pediram para eu apertar mãos deles. Mover os dedos dos pés. Seguir uma luz com os olhos. Fiz tudo com esforço aparente. Como se cada movimento fosse difícil. E alguns realmente eram. Meu corpo estava fraco por semanas deitado. Neurologicamente parece bom, disse o médico-chefe. Não vejo sinais de dano cerebral permanente. A recuperação motora vai depender de fisioterapia intensiva, mas o prognóstico é otimista. Helena chorava de alívio. Segurei a mão dela com a pouca força que tinha. Está tudo bem, sussurrei. Estou aqui. Ela beijou minha testa. Eu sabia que você voltaria. Preciso ligar para Marcelo, disse Helena, procurando o celular na bolsa. Ele vai ficar tão feliz, tão feliz. As palavras soaram como piada amarga na minha cabeça. Marcelo não estaria feliz. Estaria preocupado. Preocupado que seus planos estivessem desmoronando. Mas ele viria, fingiria alegria, faria o papel do filho aliviado. E eu faria o papel do pai confuso e enfraquecido. Meia hora depois, Marcelo chegou correndo, com Bruna logo atrás. Pai! Ele gritou ao entrar no quarto, correndo para o lado da cama. Pai, graças a Deus, pensei que tinha perdido você. Segurou minha outra mão, apertando com força que parecia genuína. Se eu não soubesse a verdade, teria acreditado que ele realmente se importava. Filho, consegui dizer, mantendo minha voz fraca. O que aconteceu? Você teve um acidente, pai. Um acidente grave, mas sobreviveu. Você é forte, sempre foi. Ele olhou para o médico. Ele vai se recuperar completamente, doutor? O médico hesitou. É cedo para dizer. Fisicamente esperamos boa recuperação. Mas às vezes há efeitos cognitivos que só aparecem com o tempo. Confusão, perda de memória, dificuldade de concentração. Vamos monitorar. Vi o brilho nos olhos de Marcelo quando o médico mencionou efeitos cognitivos. Lá estava a abertura que ele precisava. Se eu mostrasse sinais de confusão, ele usaria isso. Então eu daria a ele exatamente isso. Onde estou? Perguntei, olhando ao redor como se não entendesse. No hospital, pai. Hospital São Lucas. Você está seguro. Hospital, repeti, como se processasse a palavra pela primeira vez. Por quê? Helena acariciou meu cabelo. Você teve um acidente, amor. Mas vai ficar bem. Só precisa descansar, se recuperar. Olhei para ela como se tentasse reconhecê-la. Não totalmente, apenas uma hesitação. Vi o medo passar pelos olhos dela. Paulo, você me reconhece?
Sou eu, Helena, sua esposa. Helena, repeti lentamente. Depois deixei meu rosto relaxar em reconhecimento. Helena, minha Helena. Ela suspirou aliviada, mas plantei a semente de dúvida. Marquei o momento de hesitação antes de reconhecê-la. Marcelo notou. Vi em seus olhos. Ele estava catalogando, planejando como usar isso. Pai, não se preocupe, disse ele em tom falsamente reconfortante. É normal estar confuso depois de um trauma como esse. Os médicos disseram que pode levar tempo para tudo voltar ao normal. Passei os próximos dias no hospital fazendo exatamente isso, mostrando confusão intermitente. Às vezes perguntava que dia era múltiplas vezes. Às vezes chamava enfermeiras pelo nome errado. Não constantemente, isso seria óbvio demais, mas o suficiente para criar a impressão de que minha mente não estava totalmente clara. Os médicos estavam preocupados. Fizeram mais exames, ressonâncias, testes cognitivos, mas neurologicamente estava tudo normal. Pode ser efeito temporário dos medicamentos, disseram. Ou confusão pós-traumática. Deve melhorar com o tempo. Marcelo ouvia tudo, absorvendo cada palavra, cada diagnóstico, construindo seu caso. Enquanto isso, comecei fisioterapia. Era brutal. Meu corpo, fraco após 3 semanas imobilizado, protestava contra cada movimento. Mas forcei. Trabalhei duro. Não ia ficar em cadeira de rodas. Não ia dar a Marcelo a satisfação de ter um pai inválido que ele poderia controlar facilmente. Helena estava no hospital todos os dias, o dia inteiro. Dormia em uma cadeira desconfortável ao lado da minha cama. Recusava ir para casa. Fiquei 3 semanas achando que ia perdê-lo, dizia. Não vou sair do seu lado agora. Seu amor, sua dedicação era real, profundo, absoluto. Isso tornava ainda mais obsceno o plano de Marcelo de jogá-la em um asilo. Marcelo também vinha todos os dias, mas sempre com desculpas para sair cedo. Pai, preciso cuidar da empresa. Alguém tem que manter as coisas funcionando até você voltar. Cada vez que dizia até você voltar, era óbvio que não acreditava nisso. Achava que eu nunca voltaria a comandar a empresa. E se dependesse dele, eu não voltaria mesmo. 1 semana depois de despertar, conseguia sentar na cama sem ajuda. 2 semanas, conseguia ficar em pé com apoio. 3 semanas, dava passos curtos com o andador. Os médicos estavam impressionados. Senhor Ferreira, sua recuperação está excepcional para alguém da sua idade com os traumas que sofreu. Helena chorava de alegria a cada pequena vitória. Mas Marcelo parecia cada vez mais preocupado. Sua recuperação física estava indo rápido demais para os planos dele. Então ele começou a focar mais na questão cognitiva. Pai, você lembra o que aconteceu antes do acidente? Perguntava. Lembra onde estava indo? Por quê? Eu fingia dificuldade. Estava trabalhando na empresa? Sim, estava voltando da empresa. Mas lembra em que estava trabalhando? Algum projeto específico? Balancei a cabeça. Não consigo lembrar. Não era totalmente mentira. As últimas horas antes do acidente eram mesmo borradas. Mas exagerei a confusão. Marcelo olhou para Helena. Mãe, talvez devêssemos consultar um especialista. Um neurologista particular. Só para ter certeza de que não há nada que os médicos daqui estejam perdendo. Helena concordou imediatamente. Sim, boa ideia. Quero o melhor para seu pai. Marcelo já tinha o nome pronto. Conheço o Dr. Carvalho. É um dos melhores neurologistas de São Paulo. Tem clínica particular, muito conceituado. Posso agendar uma consulta. Lá estava, o médico corrupto que ele tinha mencionado para a Bruna. O que assinaria qualquer laudo por dinheiro. Tudo bem, disse Helena. Se você acha que é bom, agende. 3 dias depois recebi alta do hospital. Ainda precisava de fisioterapia diária. Ainda estava fraco. Mas os médicos disseram que eu me recuperaria melhor em casa. Helena preparou o quarto do térreo para mim, já que subir escadas ainda era difícil. Contratou uma enfermeira particular para me ajudar durante o dia, enquanto ela cuidava de outras coisas. A casa parecia diferente. Maior, mais vazia. Ou talvez eu que estava vendo tudo com olhos novos. Sabendo o que sabia, cada cômodo tinha um peso diferente.
Este era o lugar que Marcelo queria tomar. Estas eram as paredes que viram ele crescer, que guardavam memórias de aniversários, natais, jantares em família. E ele estava disposto a destruir tudo isso por dinheiro. No segundo dia em casa, Marcelo apareceu com boas notícias. Pai, consegui agendar com o Dr. Carvalho. Amanhã às 2 da tarde. Vou levar você pessoalmente. Helena estava trabalhando em papelada da empresa no escritório, então fomos só Marcelo e eu. Ele me ajudou a entrar no carro, colocou o andador no porta-malas, foi cuidadoso e atencioso. O filho perfeito. Durante o trajeto ele falou sobre a empresa. As coisas estão bem, pai. Mantive tudo funcionando. Os clientes estão sendo atendidos. Os funcionários estão trabalhando normalmente. Você não precisa se preocupar com nada. Só focar em se recuperar. Obrigado, filho. Disse, mantendo minha voz fraca. Não sei o que faria sem você. A clínica do Dr. Carvalho era em um prédio moderno em Moema. Consultório luxuoso, decoração cara, recepcionista bonita. O tipo de lugar que cobra R$ 5.000 por consulta e faz você sentir que está recebendo tratamento de primeira classe. Fomos chamados rapidamente. Marcelo me ajudou a entrar no consultório. Me sentou na cadeira em frente à mesa grande de mogno. O Dr. Carvalho era um homem de uns 50 anos. Cabelo grisalho perfeitamente penteado, terno caro, relógio que valia mais que um carro popular. Sorriu para mim com simpatia profissional ensaiada. Senhor Ferreira, prazer em conhecê-lo. Seu filho me contou sobre seu acidente. Terrível. Mas vejo que está se recuperando bem fisicamente. Obrigado, doutor, disse, mantendo minha voz um pouco arrastada. Marcelo interveio. Doutor, minha preocupação é com a parte cognitiva. Meu pai tem mostrado sinais de confusão. Esquece coisas. Às vezes não reconhece pessoas imediatamente. Faz a mesma pergunta várias vezes. Estou preocupado que possa ser algo mais sério. O doutor assentiu gravemente. Entendo. Vamos fazer alguns testes. Pelos próximos 30 minutos ele fez perguntas padronizadas. Que dia é hoje? Quem é o presidente do Brasil? Pode contar de 100 para trás de 7 em 7? Eu respondi algumas corretamente. Outras hesitei de propósito. Outras errei levemente. O suficiente para parecer que havia problema, mas não o suficiente para ser óbvio que estava fingindo. Durante todo o processo, notei Marcelo trocando olhares com o doutor. Olhares de entendimento. Estava claro que já tinham conversado antes. Já tinham acertado o que o diagnóstico seria. Isto era apenas teatro. Representação para justificar o laudo que já estava decidido. No final, o Dr. Carvalho fechou seu bloco de notas e olhou seriamente para Marcelo e para mim. Senhor Ferreira, vou ser franco. Estou vendo sinais de comprometimento cognitivo significativo. Pode ser demência vascular causada pelo trauma. Pode ser Alzheimer de início rápido. Neste estágio, é difícil ter certeza. Mas o que é certo é que o senhor não está em condições de tomar decisões complexas. Decisões complexas. Repeti, fingindo não entender. Como decisões financeiras, empresariais, legais. Esse tipo de decisão requer faculdades mentais plenas. E com todo respeito, senhor Ferreira, o senhor não as tem no momento. Ele virou para Marcelo. Recomendo fortemente que a família considere algum tipo de tutela ou curatela. Alguém precisa tomar decisões pelo seu pai até que ele se recupere, se é que vai se recuperar. Marcelo fez cara de preocupação. Isso é sério, doutor, muito sério. É. E quanto mais cedo for formalizado legalmente, melhor, para proteger seu pai e os interesses da família. O doutor já estava escrevendo. Vou preparar um laudo detalhado. Deve ficar pronto em 2 dias. Com esse laudo, vocês podem iniciar um processo de interdição, se for necessário. Obrigado, doutor, disse Marcelo. O senhor não sabe como isso me alivia. Estava com tanto medo de que algo estivesse errado e ninguém estivesse vendo. Mentiroso. Mentiroso descarado. Ele não estava com medo. Estava esperando exatamente isso. Pagou exatamente por isso. R$ 5.000, como ele mesmo tinha dito para Bruna. R$ 5.000 para comprar um laudo falso que lhe daria controle total sobre minha vida.
Voltamos para casa em silêncio. Eu fingia estar cansado, preocupado com o diagnóstico. Marcelo estava satisfeito, achando que tudo estava indo conforme planejado. Quando chegamos, Helena nos esperava ansiosa. E então? O que o médico disse? Marcelo contou, editando para parecer menos grave do que realmente era. Ele disse que papai tem algum comprometimento cognitivo. Pode ser temporário, pode ser permanente. Ainda não dá para saber. Mas recomendou que, por enquanto, papai não tome decisões importantes sozinho, que tenha alguém ajudando, supervisionando. Helena ficou pálida. Comprometimento cognitivo, você quer dizer? Não é demência completa, mãe. Mas ele não está 100%. Você mesma viu. A confusão, o esquecimento. Helena olhou para mim com lágrimas nos olhos. Paulo, isso é verdade? Você está confuso? Olhei para ela e, pela primeira vez desde que acordei, deixei meus olhos mostrarem clareza completa. Apenas por um segundo. Um segundo de comunicação silenciosa. Tentando dizer, estou bem. Estou fingindo. Confie em mim. Mas Helena não entendeu. Como poderia? Então apenas assenti lentamente. Às vezes, fica tudo nebuloso. Ela se ajoelhou ao meu lado, segurando minhas mãos. Vamos cuidar de você. Vamos fazer tudo o que for necessário para você melhorar. Marcelo colocou a mão no ombro dela. Mãe, o doutor vai preparar um laudo. E talvez seja bom conversarmos com um advogado sobre formalizar algumas coisas, para proteger papai. Formalizar? Ela perguntou. Uma procuração, talvez. Ou algo mais formal se for necessário. Só para garantir que ninguém se aproveite de papai neste estado vulnerável. Você sabe que existem pessoas que tentam enganar idosos com problemas cognitivos. A ironia era grotesca. A única pessoa tentando se aproveitar era ele mesmo. Helena hesitou. Não sei, Marcelo. Isso parece precipitado. Mãe, não é precipitado. É proteção. E não tem que ser agora. Podemos esperar o laudo do doutor, conversar com calma. Mas precisamos pensar nisso. Ela finalmente concordou. Está bem. Vamos ver o que o laudo diz. Marcelo sorriu. Ótimo. Agora vou deixar vocês descansarem. Amanhã volto para ver como papai está. Depois que ele saiu, Helena me ajudou a ir para o quarto. Me deitou na cama com cuidado. Sentou ao meu lado. Paulo, eu estou com medo, confessou. Medo de que você não volte a ser quem era. Medo de perdê-lo mesmo que você esteja aqui. Segurei a mão dela. Era hora de plantar a primeira semente. Helena, disse com a voz mais clara que consegui. Eu preciso que você confie em mim. Ela olhou surpresa. Minha voz estava diferente. Mais forte, mais focada. Paulo? Estou melhor do que pareço. Muito melhor. Mas não posso mostrar isso ainda. Preciso que você confie em mim sem fazer perguntas. Pode fazer isso? Ela estava confusa, mas também esperançosa. Você está fingindo estar pior do que está? Sim. E há uma razão. Uma razão muito importante. Mas não posso explicar agora. Só preciso que você confie. Mas Marcelo disse. Marcelo está sendo enganado, assim como os médicos, porque eu preciso que ele pense que estou debilitado. É essencial, Helena. Essencial. Vi a luta nos olhos dela. Querer acreditar que eu estava bem, mas também confusa sobre por que eu faria isso. Está relacionado à empresa? Ela perguntou. Está relacionado a nos proteger. A proteger tudo o que construímos. Mais do que isso não posso dizer agora. Helena processou por um longo momento. Depois assentiu lentamente. Está bem. Confio em você. Sempre confiei. Se você diz que há uma razão, acredito. Mas então seu rosto endureceu. Paulo Ferreira, se você está planejando algo que vai te colocar em risco, que vai piorar sua saúde, eu juro que... Não vai, prometi. Estou me recuperando. Estou seguindo todas as recomendações médicas. Mas preciso de tempo. E preciso que você continue agindo normalmente com Marcelo. Como se não soubesse de nada. Agir normalmente, ela repetiu. Fingir que não sei que você está fingindo. Exatamente. Ela balançou a cabeça, quase rindo.
45 anos de casamento e você ainda me surpreende. Então ficou séria novamente. Mas, Paulo, prometa uma coisa. Quando chegar a hora de me contar o que está acontecendo, você vai contar tudo, sem omitir nada. Prometo. Quando chegar a hora, você vai saber tudo. Nos dias seguintes, mantive a charada. Com Marcelo e na frente de outras pessoas, continuava confuso, esquecido, frágil. Mas nos momentos sozinho com Helena, era eu mesmo. Conversávamos sobre a empresa, sobre finanças, sobre decisões que precisavam ser tomadas. Ela ficou aliviada ao ver que minha mente estava completamente intacta. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou em uma dessas conversas privadas. O que você está planejando? Ainda não posso dizer tudo, respondi. Mas em breve vai fazer sentido. Por enquanto, só preciso que você faça uma coisa para mim. Não assine nada que Marcelo lhe peça para assinar. Nenhuma procuração, nenhum documento, nada. Sem importar quão convincente seja a explicação dele. Pode fazer isso? Helena franziu a testa. Você acha que Marcelo tentaria me fazer assinar algo prejudicial? Não respondi diretamente. Só prometa que não vai assinar nada sem me mostrar primeiro. E se ele pressionar muito, diga que precisa consultar seu próprio advogado antes. Isso vai ganhar tempo. Ela concordou, ainda confusa, mas confiante. Está bem. Não vou assinar nada. 2 dias depois, como prometido, o Dr. Carvalho enviou o laudo. Marcelo trouxe pessoalmente junto com Bruna. Helena e eu estávamos na sala quando eles chegaram. Marcelo tinha uma expressão séria, apropriada para más notícias. Mãe, pai, o laudo chegou. Não são boas notícias. Ele abriu a pasta, retirou um documento de 5 páginas em papel timbrado da clínica. O Dr. Carvalho fez uma avaliação completa. O diagnóstico é demência vascular moderada, provavelmente causada por microlesões cerebrais durante o acidente. Ele diz aqui, Marcelo fingiu ler, embora fosse óbvio que já tinha lido várias vezes, que o paciente apresenta déficits cognitivos significativos, incluindo perda de memória recente, desorientação temporal e espacial, e capacidade diminuída para raciocínio complexo e tomada de decisões. Helena estava em choque. Demência? Mas Paulo parece estar melhorando a cada dia. Fisicamente sim, disse Marcelo. Mas mentalmente, mãe, você mesma viu. A confusão, o esquecimento, não é apenas efeito dos medicamentos, é algo mais sério. Bruna, que tinha ficado quieta até então, colocou sua palavra. Helena, sei que é difícil aceitar. Mas quanto mais cedo reconhecermos o problema, mais cedo podemos tomar medidas para proteger Paulo. Proteger, repeti, mantendo minha voz lenta. Proteger como? Marcelo olhou para mim com falsa compaixão. Pai, o doutor recomendou que alguém da família assuma responsabilidade legal pelas suas decisões. Pelo menos temporariamente, até você se recuperar completamente. Responsabilidade legal? Perguntou Helena. O que exatamente isso significa? Significa uma curatela provisória, explicou Marcelo. Eu seria nomeado seu curador. Isso me daria autoridade legal para tomar decisões em nome dele. Decisões médicas, financeiras, empresariais. Tudo o que papai não pode fazer sozinho no momento. Helena balançou a cabeça. Não sei, Marcelo. Isso parece muito extremo. E se Paulo só precisa de mais tempo para se recuperar? Mãe, entendo sua relutância. Mas pensa nisso. E se alguém tentar se aproveitar de papai? E se alguém convencê-lo a assinar um contrato ruim? Ou fazer um investimento péssimo? Com ele neste estado, ele não conseguiria identificar uma fraude. A curatela o protege disso. Além disso, acrescentou Bruna, a curatela pode ser revertida. Não é permanente. Quando Paulo se recuperar completamente, quando outro médico atestar que ele está bem, a curatela é cancelada. Era uma mentira, é claro. Curatelas são difíceis de reverter. Uma vez estabelecidas, criar jurisprudência de incompetência é uma batalha longa e cara para desfazer. Marcelo sabia disso, estava contando com isso. Eu não sei, disse Helena novamente, mais firme desta vez. Preciso pensar. Talvez conversar com nosso próprio advogado.
Vi a irritação passar pelos olhos de Marcelo, rápida, mas presente. Ele não esperava resistência. Claro, mãe, não precisa decidir agora. Mas talvez devêssemos pelo menos consultar o Dr. Miranda. O Dr. Miranda era o advogado da família há 15 anos. Bom profissional, honesto, conhecia bem nossa situação. Exatamente por isso Marcelo não deveria querer envolvê-lo. A menos que já tivesse falado com ele, já tivesse preparado o terreno. Sim, concordou Helena. Vamos falar com o Dr. Miranda. Ótimo, disse Marcelo. Na verdade, já tomei a liberdade de ligar para ele. Expliquei a situação. Ele pode nos receber depois de amanhã, às 3 da tarde. Pode ser? Helena olhou para mim. Olhei de volta, tentando comunicar. Vá. Ouça o que eles têm a dizer, mas não assine nada. Ela entendeu. Pode ser. Vamos depois de amanhã. Depois que Marcelo e Bruna saíram, Helena se virou para mim imediatamente. Paulo, o que está acontecendo? Por que Marcelo está tão insistente nessa curatela? Era a hora. Hora de contar pelo menos parte da verdade. Helena, senta aqui. Preciso te contar algo. E vai ser difícil de ouvir. Ela sentou ao meu lado, segurando minha mão, rosto tenso de preocupação. Quando eu estava no hospital, nos primeiros dias depois de começar a despertar do coma, eu podia ouvir. Entendia o que estava sendo dito ao meu redor. Mas não conseguia me mover, não conseguia responder. E durante esse tempo, eu ouvi conversas. Conversas que não deveriam ter acontecido perto de alguém que podia ouvir. Que tipo de conversas? Ela perguntou, voz baixa. Conversas entre Marcelo e Bruna. Sobre mim, sobre você, sobre a empresa, sobre planos que eles têm. Pausei, vendo como formular a próxima parte. Helena, nosso filho não quer me ajudar. Ele quer me controlar. Quer assumir a empresa não para preservar meu legado, mas para vendê-la. Já tem até comprador. 120 milhões de reais. Os olhos dela se arregalaram. Vender a Ferreira Componentes? Mas isso é absurdo. Marcelo sabe o quanto essa empresa significa para você, para nós. Ele sabe, e não se importa. Para ele somos apenas obstáculos entre ele e o dinheiro que acha que merece. Vi lágrimas começando a formar nos olhos dela. Paulo, você tem certeza? Você tem certeza que não está confundindo? Que os medicamentos não estão afetando sua percepção? Tenho certeza absoluta. Ouvi cada palavra, Helena. Cada detalhe sórdido de como eles planejam fazer isso. Mas, então, por que não disse nada antes? Por que não confrontou ele? Porque se eu confrontasse sem provas, ele negaria tudo. Diria que estou delirando, que estou paranoico. E com esse laudo falso do Dr. Carvalho, ele teria evidência para apoiar essa narrativa. Não, eu preciso de provas concretas. Preciso pegar ele no ato. Laudo falso? Ela repetiu. O Dr. Carvalho mentiu no laudo? Marcelo pagou para ele mentir. 5 mil reais por um diagnóstico de demência que me tornaria incompetente aos olhos da lei. E você viu como foi fácil. 30 minutos de consulta, alguns testes onde eu fingi confusão, e pronto. Demência vascular moderada. Tudo muito conveniente. Helena estava em choque. Nosso filho fez isso? Pagou um médico para mentir sobre seu próprio pai? Fez. E há mais. Respirei fundo. Esta seria a parte mais dolorosa. Helena, eles têm planos para você também. Para mim? Depois que eu morrer ou depois que conseguirem me declarar incompetente e assumir controle, eles planejam se livrar de você. Colocá-la em um asilo. Algum lugar longe, isolado, onde você não possa interferir enquanto eles vendem a empresa e gastam o dinheiro. O rosto dela perdeu toda a cor. Ficou branca como papel. Um asilo. Ela sussurrou. Marcelo quer me colocar em um asilo. Ouvi ele dizer isso, com minhas próprias orelhas. Enquanto achavam que eu estava inconsciente, conversaram abertamente sobre como convencê-la que um asilo seria melhor para você, que seria para seu próprio bem. Campos do Jordão mencionaram. Bem longe daqui. Helena começou a chorar. Não lágrimas silenciosas, mas soluços profundos de dor. Como? Como nosso filho se tornou isso? O que fizemos de errado? Coloquei meu braço ao redor dela.
Não sei, amor. Talvez mimamos demais. Talvez demos tudo muito fácil. Ou talvez ele sempre foi assim e nunca quisemos ver. Mas agora não importa como chegamos aqui. Importa o que fazemos agora. Ela secou as lágrimas, tentando se recompor. O que vamos fazer? Como paramos isso? Primeiro, não assine nada. Nem procuração, nem curatela, nada. Segundo, na reunião com o Dr. Miranda, você vai ouvir atentamente o que ele diz. Se Marcelo já o influenciou, vamos saber pelo tom da conversa. Terceiro, eu preciso de provas. Preciso gravar Marcelo e Bruna conversando sobre os planos deles. Gravar? Como? Vou provocá-los. Vou fazer eles pensarem que estou piorando, que estou completamente vulnerável. E quando acharem que é seguro conversar perto de mim, vou ter um gravador escondido. Sei que gravação feita sem consentimento tem validade limitada em tribunal, mas pelo menos teremos evidência do caráter deles. E evidência pode ser usada de outras formas. Isso é perigoso, Paulo. Se eles descobrirem... Não vão descobrir. Porque vou continuar sendo o velho confuso que eles pensam que sou. E você vai continuar sendo a esposa preocupada, mas crédula. Nenhum dos dois vai dar motivo para suspeita. Helena assentiu, mas ainda estava abalada. Eu não consigo acreditar. Eu carreguei esse menino por 9 meses. Passei noites acordada quando ele estava doente. Dei tudo por ele. Eu sei. Mas às vezes dar tudo é o problema. Ele nunca aprendeu o valor de nada porque nunca teve que lutar por nada. E agora acha que merece mais, sempre mais, sem esforço, sem consequência. Ficamos sentados em silêncio por um longo tempo, processando. Era difícil para Helena. Mais difícil do que para mim, talvez. Porque ela não tinha ouvido as palavras dele como eu ouvi. Para ela, ainda havia uma parte que queria acreditar que havia algum mal-entendido. Mas eu sabia que não havia. Eu tinha ouvido a frieza na voz dele quando falava sobre me esperar morrer. A indiferença quando planejava jogar a própria mãe em um asilo. Não havia mal-entendido. Havia apenas a verdade horrível sobre quem nosso filho realmente era. No dia da reunião com o Dr. Miranda, Marcelo chegou cedo para nos buscar. Ajudou-me a entrar no carro, sempre atencioso. Sempre o filho dedicado. Bruna ficou em casa com Isabela. Achei melhor ser só família nesta reunião, explicou Marcelo. Coisas delicadas para discutir. O escritório do Dr. Miranda era no centro de São Paulo, em um prédio antigo, mas bem mantido. Subimos até o 5º andar, Helena me ajudando de um lado, Marcelo do outro. Movimentos mais fáceis agora depois de semanas de fisioterapia, mas ainda encenei dificuldade. No escritório, o Dr. Miranda nos recebeu com a seriedade apropriada para a situação. Homem de 60 e poucos anos, cabelo completamente branco, óculos de leitura pendurados no pescoço. Tinha sido nosso advogado desde os primeiros dias da expansão da empresa. Paulo, Helena, Marcelo, sentem-se, por favor, disse ele, gesticulando para as cadeiras em frente à sua mesa. Marcelo me ligou semana passada explicando a situação. Paulo, primeiro deixe-me dizer que fico muito feliz em ver você recuperado. O acidente foi terrível. Obrigado, doutor. Respondi com voz arrastada. Estou melhorando. Aos poucos. Entendo que há preocupações sobre sua capacidade de gerir seus negócios no momento. Há preocupações, confirmou Marcelo. O neurologista que avaliou meu pai emitiu um laudo. Está aqui. Ele passou o documento pela mesa. Dr. Miranda leu com atenção, fazendo anotações ocasionais. Quando terminou, colocou o papel na mesa e ficou pensativo por um momento. Este é um laudo sério. Demência vascular moderada não é algo para tomar levemente. No entanto, ele pausou significativamente. Preciso ser honesto. Conheço Paulo há 15 anos. E o homem que está sentado na minha frente agora não parece ter demência moderada. Parece apenas estar se recuperando de um trauma grave, o que é completamente diferente. Vi Marcelo ficar tenso. Doutor, com todo respeito, você não é médico. O Dr. Carvalho é um dos melhores neurologistas de São Paulo. Se ele diz que há demência... Eu não sou médico, concordou o Dr. Miranda. Mas sou advogado há 40 anos e vi muitos laudos médicos. Vi laudos legítimos e vi laudos convenientes. Este laudo, na minha opinião profissional,
Parece ter sido escrito para suportar uma conclusão já decidida, não para fazer uma avaliação genuína. Está insinuando que o laudo é falso? Perguntou Marcelo, voz subindo um tom. Estou dizendo que é suspeito. E antes de iniciar qualquer processo de curatela, que é sério e tem consequências legais profundas, recomendo fortemente uma segunda opinião, de um neurologista diferente. Um que eu possa sugerir, que não tenha conexão prévia com nenhum de vocês. Marcelo claramente não esperava resistência. Doutor Miranda, meu pai precisa de proteção agora, não daqui a semanas enquanto esperamos outra avaliação. Proteção de quê exatamente? Perguntou o advogado. Proteção de pessoas que possam tentar se aproveitar dele. Golpistas, oportunistas. Você sabe como é. Idosos vulneráveis são alvos. Paulo tem você, tem Helena, tem funcionários leais na empresa há décadas. Tem toda uma rede de proteção. Não vejo urgência que justifique pular os processos apropriados. Helena, que tinha ficado quieta até então, falou. Doutor Miranda, em sua opinião, há necessidade real de curatela neste momento? O advogado olhou diretamente para ela. Na minha opinião, não. Paulo obviamente sofreu um trauma sério. Está se recuperando. Pode precisar de ajuda temporária com algumas coisas, mas demência legal que justifique remover completamente sua capacidade de decidir sobre sua própria vida. Não vejo isso. E francamente, Helena, se você não vê necessidade, como esposa e parceira de negócios dele há décadas, então não há necessidade. Marcelo estava ficando vermelho. Minha mãe não é médica. Ela não pode avaliar objetivamente. Mas ela conhece seu marido melhor que qualquer um, respondeu Dr. Miranda calmamente. E no final, se Paulo não concorda com a curatela, se Helena não concorda, então qualquer processo seria contestado. Seria uma batalha legal longa, cara e dolorosa. Isso é realmente o que você quer para a sua família? Eu quero proteger meu pai, insistiu Marcelo. Então proteja ajudando, não controlando. Há maneiras de auxiliar sem remover completamente a autonomia dele. Procuração específica para certas transações, por exemplo. Ou Helena pode assumir mais responsabilidades na empresa temporariamente. Há opções que não envolvem declarar seu pai incompetente. O silêncio que seguiu foi pesado. Finalmente Marcelo se levantou. Acho que precisamos de um advogado diferente. Um que entenda a gravidade da situação. Dr. Miranda também se levantou. Essa é sua prerrogativa, é claro. Mas Marcelo, um conselho de alguém mais velho. Seja muito cuidadoso. Processos de curatela deixam registros. Se no futuro surgir que não eram necessários, que foram motivados por outras razões, as consequências legais podem ser severas. Fraude processual, má-fé, até abuso de idoso são acusações sérias. Marcelo pálido agora. Você está me ameaçando? Estou aconselhando. Como advogado da família, é meu dever aconselhar todos vocês, incluindo você, sobre riscos legais. Marcelo olhou para mim e para Helena. Vamos embora. Foi perda de tempo vir aqui. Ele saiu batendo a porta. Helena e eu ficamos mais um momento. Doutor Miranda, disse Helena. Obrigada. Helena, não sei exatamente o que está acontecendo aqui, mas meus instintos estão me dizendo que algo não está certo. Se precisarem de ajuda de qualquer tipo, liguem para mim. E Paulo? Ele olhou diretamente para mim, e naquele momento deixei meu rosto mostrar mais clareza. Não sei o que você está planejando, mas seja cuidadoso, muito cuidadoso. Ele sabia. Não dos detalhes, mas sabia que algo estava acontecendo. No carro voltando para casa, Marcelo estava furioso. Dirigia rápido demais, freava bruscamente. Aquele velho idiota. Quem ele pensa que é para questionar um laudo médico? Helena corajosamente respondeu. Ele é nosso advogado, Marcelo, e fez perguntas válidas. Talvez realmente devêssemos buscar uma segunda opinião antes de tomar decisões tão drásticas. Você está do lado dele? Marcelo virou a cabeça, tirando os olhos da estrada. Estou do lado do seu pai, Helena disse firmemente.
Marcelo não respondeu, mas apertou o volante com força suficiente para os nós dos dedos ficarem brancos. Quando chegamos em casa, ele nos deixou na porta sem entrar. Tenho coisas para resolver, disse bruscamente e saiu em disparada. Assim que entramos, Helena suspirou aliviada. Ele estava tão nervoso, tão irritado. Você viu? Vi. E é bom. Pessoas nervosas cometem erros. E eu estou contando com Marcelo cometer erros. Naquela noite pedi para Helena comprar um gravador pequeno. Precisa ser discreto. Do tamanho de uma caixa de fósforos ou menor. E com boa duração de bateria. Ela foi no dia seguinte. Voltou com um dispositivo moderno que cabe na palma da mão. O vendedor disse que grava até 20 horas contínuas. E tem boa qualidade de áudio mesmo em ambientes com ruído de fundo. Perfeito. Nos dias seguintes comecei a encenar piora. Falava mais devagar. Parecia mais confuso. Chamava Helena por nome errado ocasionalmente. Perguntava que dia era várias vezes no mesmo dia. Criava uma narrativa de declínio que qualquer observador externo acreditaria ser real. Helena, conhecendo a verdade, achava doloroso ver. Paulo, às vezes você é tão convincente que eu mesma começo a acreditar, disse ela. Desculpe te fazer passar por isso, mas é necessário. Marcelo notou a piora. Começou a visitar mais frequentemente, sempre com Bruna. E em uma dessas visitas, depois de uma semana da reunião desastrosa com o Dr. Miranda, ele trouxe notícias. Pai, mãe, encontrei um advogado diferente, especialista em direito de família e tutelas. Ele acha que temos um caso sólido. Marcelo, disse Helena com cansaço na voz, não vamos fazer isso. Não vamos iniciar um processo de curatela. Mãe, você não está vendo o que eu estou vendo. Papai está piorando. Você mesma deve ter notado. Ele está cada vez mais confuso. Ele está se recuperando no ritmo dele. Não precisa de curatela, precisa de tempo e apoio. Marcelo mudou de tática. Sua voz ficou mais suave, mais manipuladora. Mãe, sei que é difícil aceitar, mas pensa no que é melhor para papai. Se ele fizer algo, assinar algo, tomar alguma decisão ruim em seu estado atual, ele pode perder tudo. A empresa, a casa, as economias. Tudo que vocês trabalharam 40 anos para construir. A curatela protege contra isso. Eu vou proteger contra isso, disse Helena. Não preciso de um processo legal para proteger meu próprio marido. Bruna interveio. Helena, com todo respeito, você também está ficando velha. Tem 65 anos. Está cansada, emocionalmente exausta. Não seria mais fácil deixar Marcelo assumir essas responsabilidades? Você poderia finalmente descansar. Foi a coisa errada a dizer. Helena virou para Bruna com uma frieza que raramente mostrava. Bruna, tenho 65 anos, não 90. Estou perfeitamente capaz de cuidar do meu marido e dos meus negócios. E quando precisar de ajuda, vou pedir. Mas não vou entregar controle da vida do meu marido para ninguém, nem mesmo para meu filho. Marcelo estava ficando desesperado. Eu podia ver. Seus planos estavam desmoronando. Dr. Miranda não cooperou. Helena não cooperou. E eu, ao invés de ficar pior como ele esperava, estava melhorando fisicamente a cada dia. Sim, parecia confuso mentalmente, mas meu corpo estava mais forte. Em poucas semanas eu provavelmente não precisaria mais nem de andador. Está bem, disse Marcelo finalmente, voz tensa. Está bem, não vamos forçar nada, mas pelo menos deixa eu ajudar na empresa. Deixa eu assumir mais responsabilidades lá, para tirar o peso de vocês dois. Helena olhou para mim. Assenti levemente. Você já tem responsabilidades na empresa, Marcelo, ela disse, e pode continuar com elas. Mas decisões grandes, estratégicas, ainda passam por mim, até Paulo estar completamente recuperado. E quando será isso? Perguntou Marcelo, não conseguindo esconder a irritação. Quando os médicos disserem que ele está bem. Médicos de verdade, não aqueles que assinam o que você quer. Foi um golpe direto. Marcelo ficou vermelho. Você está insinuando? Não estou insinuando nada. Estou dizendo claramente. Desconfio daquele laudo. Desconfio de como foi fácil conseguir.
E não vou basear decisões importantes em algo que desconfio. Marcelo levantou. Bruna junto. Vejo que vocês já decidiram. Que não confiam em mim. Que depois de tudo que fiz, de todo o trabalho que coloquei na empresa, ainda sou tratado como criança. Marcelo, disse Helena se levantando também. Você é tratado exatamente como merece ser tratado. Quando provar que pode ser confiável, será confiado. Simples assim. Eles saíram sem se despedir. Assim que a porta fechou, Helena se virou para mim. Acabei de fazer nosso filho nosso inimigo declarado. Ele já era nosso inimigo, respondi. Só que agora ele sabe que sabemos. E isso vai fazer ele ficar desesperado. E pessoas desesperadas cometem erros, completou Helena. Exatamente. E é aí que os pegamos. Tirei o gravador que tinha escondido debaixo da almofada da poltrona onde estava sentado. A propósito, gravei toda essa conversa. Não é evidência admissível em tribunal, mas é útil ter. Paulo Ferreira, disse Helena quase sorrindo apesar da situação tensa. Você está gostando disso, não está? Gostando de jogar esse jogo? Não, respondi honestamente. Odeio que seja necessário. Odeio que seja contra nosso próprio filho. Mas se tem que ser feito, vou fazer bem feito. Porque não vou deixar ele destruir tudo que construímos. Não vou deixar ele te colocar em asilo. Não vou deixar ele vencer. Naquela noite, sozinhos no quarto, Helena e eu conversamos por horas. Planejamos. Estrategizamos. Decidimos os próximos passos. Primeiro, íamos reforçar nossa posição na empresa. Helena convocaria a reunião do conselho. Deixaria claro que ela estava no comando até minha recuperação completa. Segundo, íamos consultar outro neurologista, um de verdade, para ter laudo contra o falso laudo do Dr. Carvalho. Terceiro, e mais importante, íamos começar a auditoria discreta nas ações de Marcelo na empresa. Queria saber exatamente o que ele tinha feito durante as 3 semanas que estive em coma e as semanas seguintes. Queria ver e-mails, contratos, reuniões, tudo. Se ele está planejando vender a empresa, disse para Helena, ele já deve ter iniciado conversas. Deve haver rastro. Como vamos auditar sem ele saber? Perguntou Helena. Você é a diretora administrativa, tem acesso a tudo. Amanhã, vai ao escritório, revisa os e-mails dele, olha o histórico de ligações. Conversa com funcionários-chave, discretamente. Pergunta se Marcelo mencionou algo sobre reestruturação, sobre possível venda, qualquer coisa. Helena concordou. E se encontrar algo? Se encontrar, documentamos. Tiramos cópias, guardamos evidência. E quando tivermos o suficiente, agimos. No dia seguinte, Helena foi à empresa pela primeira vez desde meu acidente. Ficou o dia inteiro lá. Voltou no final da tarde com o rosto sério. Encontrei, disse simplesmente. Sentamos na sala. Ela abriu uma pasta cheia de papéis. Marcelo está negociando com a Indústrias Cavalcante. É um dos maiores conglomerados industriais do país. Eles querem comprar a Ferreira Componentes para expandir linha de produtos deles. Quanto? Perguntei. 125 milhões. Um pouco mais do que os 120 milhões que você ouviu ele mencionar. Ela espalhou documentos na mesa. Aqui estão os e-mails. Marcelo tem se correspondido com o diretor de aquisições deles há 2 meses. Desde antes do seu acidente. Isso me pegou de surpresa. Antes do acidente? Sim. O que significa que ele estava planejando isso independente do seu estado de saúde. O acidente apenas acelerou os planos dele. Então não era oportunismo puro. Era traição premeditada. Marcelo tinha decidido vender a empresa, me tirando do caminho de uma forma ou outra, mesmo antes do acidente. Talvez o acidente foi até uma sorte para ele. Uma desculpa perfeita. Um pai incapacitado que precisava que o filho assumisse. O que mais? Perguntei sabendo que havia mais pela expressão dela. Ele prometeu resposta final até o fim do mês. Isso é daqui a 10 dias. E nos últimos e-mails, ele está cada vez mais confiante. Fala como se a venda fosse certa, como se só faltassem detalhes. Helena pausou. Paulo, tem uma coisa que me preocupa. Em um dos e-mails,
O diretor da Cavalcante pergunta sobre a necessidade de sua assinatura na venda. Marcelo respondeu que está sendo tratado e que não será problema. Está sendo tratado, repeti. Ele estava contando com a curatela, com ter poder legal para assinar por mim. Exatamente. E agora que a curatela não vai acontecer, ele está num problema. Não pode vender sem você assinar. E você obviamente não vai assinar. O que significa que ele precisa de outra estratégia, e não sei qual será. Ficamos em silêncio pensando. Ele poderia tentar forjar sua assinatura? Sugeriu Helena. Possível, mas arriscado. Em uma transação desse tamanho, há advogados, há reconhecimento de firma, há toda uma cadeia de verificações. Forjar seria crime óbvio. Então o quê? Como ele pretende fazer você assinar? E então entendi. Ele vai tentar me confundir. Vai trazer papéis, vai dizer que são uma coisa quando na verdade são outra. Vai se aproveitar da suposta demência para me fazer assinar sem entender o que estou assinando. Helena ficou pálida. Isso é abuso de idoso, fraude, vários crimes. Sim, mas se ele está desesperado o suficiente pode tentar. Então o que fazemos? Deixamos ele tentar, mas desta vez estaremos preparados. Com câmeras, gravadores, testemunhas se necessário. Vamos pegar ele no ato. E quando pegarmos, teremos evidência irrefutável não apenas das intenções dele, mas das ações criminosas. Nos dias seguintes, preparamos tudo meticulosamente. Instalei câmeras de segurança discretas na sala de estar, na cozinha, no meu escritório em casa. Câmeras pequenas, modernas, que transmitiam direto para a nuvem. Impossível de apagar ou destruir a gravação. Também preparei o gravador que estava sempre comigo, escondido no bolso ou debaixo de almofadas. Helena conversou discretamente com 3 funcionários de confiança da empresa. O gerente de produção que estava conosco há 20 anos, a contadora-chefe e o diretor de qualidade. Explicou a situação sem entrar em todos os detalhes, mas o suficiente para eles entenderem que precisávamos de aliados. Todos ficaram chocados com a traição de Marcelo, mas prometeram apoio total. Também consultamos um neurologista diferente, o Dr. Almeida, indicado por Dr. Miranda. Ele fez avaliação completa, 2 horas de testes detalhados. No final, seu diagnóstico foi claro. Senhor Ferreira, o senhor está se recuperando excelentemente bem de um trauma grave. Vejo 0 sinais de demência. 0. Alguma lentidão de processamento ainda. Normal após lesão cerebral, mas nada que caracterize incompetência mental. Quando mostramos o laudo do Dr. Carvalho, ele franziu a testa. Este laudo é, na minha opinião profissional, completamente inconsistente com a apresentação do paciente. Foi baseado em quê? Meia hora de conversa? Isso não é protocolo adequado para diagnosticar demência. Se o senhor quiser, posso escrever uma carta formal contradizendo este diagnóstico. Por favor, disse Helena, precisamos disso documentado. Com o laudo legítimo em mãos, tínhamos mais uma peça. Mas ainda precisávamos da principal, pegar Marcelo tentando me fazer assinar documentos fraudulentos. E não tivemos que esperar muito. 3 dias depois, Marcelo ligou. Pai, preciso que você assine alguns documentos da empresa. Coisas rotineiras, mas que precisam de sua assinatura como sócio majoritário. Posso levar até aí hoje à tarde? Claro, filho. Respondi com voz lenta e confusa. Pode trazer. Desliguei e imediatamente liguei para Helena que estava na empresa. Ele está vindo, hoje às 3 da tarde, com documentos. Estou indo para casa agora e vou trazer a doutora Márcia. Doutora Márcia era nossa contadora-chefe, uma das pessoas em quem confiávamos. Ela vai ficar no quarto ao lado. Se precisarmos de testemunha, ela estará lá. Às 3 em ponto, Marcelo chegou. Sozinho, sem Bruna desta vez. Trazia uma pasta de couro. Entrou na sala onde eu estava sentado, Helena ao meu lado. Oi, pai, mãe. Como está se sentindo hoje, pai? Cansado, respondi. Sempre cansado. Entendo. Bom, não vou tomar muito tempo. Só preciso que assine alguns papéis.
Ele abriu a pasta, tirou um maço de documentos. Ativei discretamente o gravador no meu bolso. As câmeras já estavam gravando. Tudo estava sendo registrado. Marcelo colocou o primeiro documento na minha frente. Este aqui é uma aprovação de despesas operacionais. Rotina. Assina aqui embaixo. Olhei para o papel fingindo dificuldade em focar. Era realmente um documento de despesas. Nada suspeito. Assinei. Segundo documento. Este é renovação de contrato com fornecedor. Novamente legítimo. Assinei. Terceiro, quarto, quinto documentos. Todos legítimos. Marcelo estava sendo esperto, estabelecendo padrão, fazendo parecer que tudo era rotineiro, normal. E então chegou ao sexto documento. Este aqui é um pouco mais complexo, pai. É uma autorização para eu negociar em nome da empresa. Sabe, para facilitar as coisas enquanto você está se recuperando. Peguei o documento, fingi ler com dificuldade, mas estava lendo de verdade. E não era apenas autorização para negociar. Era uma procuração ampla, dando a Marcelo poder para executar qualquer transação, incluindo venda de ativos, fusões, aquisições e alienação de participações societárias. Em português claro, poder para vender a empresa. O que é isso exatamente? Perguntou Helena, pegando o papel da minha mão antes que eu assinasse. Marcelo tentou pegar de volta. Mãe, é apenas uma formalidade, para eu poder... Mas Helena estava lendo, e seu rosto estava ficando vermelho. Isto não é formalidade, Marcelo. Isto é uma procuração para você vender a empresa sem precisar da nossa autorização. Não é isso. Você está interpretando errado. Está escrito aqui, alienação de participações societárias. Isso significa vender a empresa. Significa que eu posso negociar se surgir uma oportunidade boa. Que oportunidade? Perguntou Helena, voz subindo. A oportunidade da Indústrias Cavalcante? A venda por 125 milhões que você está negociando há 2 meses sem nos contar? Marcelo ficou branco. Como você... Como eu sei? Porque eu sou a diretora administrativa, Marcelo. Tenho acesso a tudo. Vi todos os e-mails, todas as negociações secretas pelas nossas costas. Não é pelas costas, é pelos melhores interesses da empresa. Mentira! Gritou Helena, algo que raramente fazia. É pelos seus interesses, pelo dinheiro que você quer. Você está tentando vender a empresa que seu pai passou 40 anos construindo para poder viver a vida de luxo que acha que merece. Marcelo olhou para mim buscando apoio. Pai, você entende, não é? Você sabe que é uma boa oferta, que faz sentido vender enquanto a empresa vale algo. Era meu momento. Deixei a confusão cair do meu rosto como uma máscara. Olhei diretamente nos olhos dele com clareza total. Entendo perfeitamente, Marcelo. Entendo que você está tentando me roubar. Entendo que você pagou um médico para mentir sobre minha saúde mental. Entendo que você planejou me declarar incompetente. E entendo que você estava planejando colocar sua mãe em um asilo depois que eu morresse. O silêncio que seguiu foi absoluto. Marcelo estava em choque completo. Você está... lúcido? Completamente consciente? Sim, Marcelo. Estou. Sempre estive. Desde que acordei do coma. Mas você estava confuso, esquecido? Estava fingindo. Para ver até onde você iria. Para reunir evidência da sua traição. Marcelo recuou cambaleando. Isso é, você me armou uma cilada? Você armou cilada para si mesmo. Respondi, levantando da cadeira sem dificuldade, sem andador. Eu apenas te dei corda suficiente para se enforcar. Caminhei até ele, cada passo firme, mostrando que fisicamente estava quase completamente recuperado. Você acha que sou idiota, Marcelo? Você acha que não ouvi você e Bruna no hospital planejando minha morte? Eu não planejei sua morte. Não diretamente, mas estava torcendo por ela. Estava esperando. E quando percebeu que eu poderia sobreviver, planejou me declarar louco, me controlar, me usar. E depois se livrar da sua mãe. Sua própria mãe, Marcelo. Colocá-la em um asilo isolado só para ela não interferir nos seus planos. Você não entende. Você não entende a pressão que eu estava sob. As expectativas. Pressão? Disse Helena, lágrimas de raiva descendo. Que pressão, Marcelo? Te demos tudo.
Educação cara, trabalho na empresa, casa, carro, dinheiro. O que mais você queria? Queria respeito, queria ser visto como mais que o filho do fundador. Queria sem trabalhar por isso, completei. Queria o resultado sem o esforço. Queria a riqueza sem o sacrifício. E quando não veio rápido o suficiente, decidiu roubar. Marcelo olhou ao redor, percebendo a situação em que estava. Vocês não podem provar nada. Podemos provar tudo, disse Helena pegando um controle remoto. Ligou a televisão. Na tela apareceu a gravação dele e Bruna no hospital, conversando sobre esperar minha morte. O áudio estava claro, cada palavra. Marcelo assistiu, o rosto ficando cada vez mais pálido. Como você... Câmeras de segurança do hospital. Menti. Na verdade, era de um gravador escondido que Helena tinha levado em visita subsequente e posicionado quando eles conversaram novamente. E tem mais. Gravações de hoje. Você tentando me fazer assinar documento fraudulento. Temos os e-mails entre você e a Cavalcante. Temos o laudo falso do Dr. Carvalho e a prova de que você pagou por ele. Temos tudo, Marcelo. O que vocês querem? Ele perguntou, voz quebrada. Querem que eu vá embora? Que renuncie da empresa? Vou fazer. Só não me processem. Por favor. Olhei para Helena. Tínhamos discutido esse momento. O que faríamos quando chegasse aqui? Eu queria justiça completa. Queria que ele enfrentasse consequências criminais. Mas Helena, mãe no final das contas, queria a alternativa. Vai renunciar, disse Helena. Vai assinar sua demissão hoje. Vai devolver toda a compensação que recebeu nos últimos 6 meses. E vai se afastar da família por um tempo. Sem visitas, sem ligações, sem contato. E Isabela? Ele perguntou, lágrimas começando. Minha filha. Isabela pode nos visitar quando quiser, disse Helena. Mas você não usará ela como moeda de barganha nunca mais. E em troca? Perguntou Marcelo. Em troca não vamos à polícia, respondi. Não vamos processar criminalmente. Abuso de idoso, fraude, falsificação de documento médico, todas essas acusações que te colocariam na prisão por anos. Mas Marcelo, se você quebrar qualquer parte deste acordo, se tentar nos prejudicar de qualquer forma, se até mesmo falar mal de nós publicamente, soltamos tudo. Entendido? Ele assentiu miserável. Entendido. E Bruna? Perguntou Helena. Ela estava tão envolvida quanto você. Vou contar a ela. Vamos embora de São Paulo. Talvez para outra cidade. Começar de novo longe daqui. Boa ideia, disse friamente. Quanto mais longe, melhor. Naquele momento, doutora Márcia entrou da sala ao lado onde estava testemunhando tudo. Tenho tudo documentado, disse ela. Cada palavra. Marcelo olhou para ela com desespero, percebendo que havia testemunha profissional também. Estava completamente encurralado. Vou preparar os documentos de demissão, disse Helena. Você assina hoje, retira seus pertences do escritório amanhã, e depois disso não queremos ver você por pelo menos 1 ano. Depois, se você tiver mudado genuinamente, se tiver aprendido algo, talvez possamos conversar. Mas por agora, você está fora das nossas vidas. Marcelo saiu daquela casa derrotado, humilhado, mas livre. Livre da prisão que merecia, livre das consequências que deveria enfrentar. Porque no final, mesmo depois de tudo, Helena não conseguiu destruir o filho completamente. E eu, mesmo com toda a minha raiva, não consegui insistir nisso contra os desejos dela. Ele era nosso filho. Mesmo sendo um filho terrível, ainda era nosso. Nos dias seguintes, Marcelo cumpriu tudo. Assinou a demissão, devolveu o dinheiro, limpou seu escritório. E então, ele e Bruna desapareceram. Soubemos depois que se mudaram para Curitiba, onde ele conseguiu emprego em uma empresa média, posição comum, salário comum, vida comum. Exatamente o que ele sempre desprezou. Isabela, coitada, ficou confusa. Não entendia por que os avós não queriam ver o papai, mas éramos cuidadosos. Nunca falamos mal de Marcelo na frente dela. Apenas dissemos que o papai tinha que trabalhar longe por um tempo. Com 3 anos, ela aceitou. E nós nos tornamos presença constante na vida dela, mais até do que antes.
Visitávamos ela e Bruna uma vez por mês. Bruna era educada, distante, mas cooperativa. A empresa se recuperou. Com Marcelo fora, promovi o gerente de produção para diretor de operações. Ele era competente, leal e entendia o negócio profundamente. Helena continuou na administração. E eu, depois de 3 meses de fisioterapia intensa, voltei ao trabalho. Não em tempo integral como antes, mas o suficiente para supervisionar decisões estratégicas. A Indústrias Cavalcante fez nova proposta de compra 6 meses depois, desta vez diretamente para mim. Recusei educadamente. A Ferreira Componentes não está à venda. Não agora, não nunca. Eles aumentaram a oferta para 140 milhões. Recusei novamente. Alguns legados não têm preço. Alguns sacrifícios não podem ser traídos por dinheiro. 1 ano depois do acidente, 1 ano depois da traição descoberta, recebi uma carta, de Marcelo, escrita à mão, 5 páginas. Pedia desculpas. Explicava, não justificava, mas explicava como tinha se perdido, como a ganância, a inveja, o desejo de impressionar a família de Bruna tinha corrompido seus valores, como tinha vergonha, como estava tentando ser melhor, como estava em terapia, como queria eventualmente reconectar. Não por dinheiro, não por empresa, mas por família. Mostrei a carta para Helena. O que você acha? Ela leu em silêncio, lágrimas caindo. Acho que ele está tentando. Não sei se é genuíno. Não sei se posso confiar novamente. Mas é nosso filho, Paulo. Nosso único filho. E o que você quer fazer? Quero dar a ele uma chance. Uma última chance. Mas devagar. Muito devagar. E com limites claros. Concordei. Porque no final, apesar de tudo, parte de mim também queria acreditar que pessoas podem mudar. Respondemos à carta. Curta, cautelosa, mas não hostil. Dizendo que apreciávamos as palavras dele, que esperávamos que a mudança fosse real e que talvez em alguns meses poderíamos começar a reconstruir algo. Não perdão completo. Não reconciliação imediata. Mas possibilidade. Apenas possibilidade. Hoje, sentado no escritório que construí com minhas próprias mãos, olhando pela janela para a fábrica que começou como sonho impossível, reflito sobre tudo. Sobre como um acidente quase me matou. Sobre como o despertar do coma revelou uma verdade que quebrou meu coração. Sobre como meu próprio filho me traiu da pior forma possível. E sobre como, mesmo assim, sobrevivemos. A traição familiar é talvez a dor mais profunda que existe. Porque vem de quem deveria te proteger, de quem deveria te amar incondicionalmente. Quando aqueles que carregam seu sangue te veem apenas como obstáculo para seus desejos. Quando filhos esperam seus pais morrerem para herdar, algo fundamental no mundo está quebrado. Mas também aprendi que amor e confiança são coisas diferentes. Posso amar meu filho sempre. É biológico, inevitável. Mas confiar nele? Isso ele terá que reconstruir ao longo de anos, talvez décadas. E mesmo assim, nunca será como antes. Porque inocência, uma vez perdida, nunca retorna completamente. Se você está ouvindo esta história e ressoa de alguma forma, se você está passando por traição familiar, se está descobrindo que aqueles em quem confiou te veem apenas como meio para seus fins, saiba disso. Você não está sozinho. Acontece mais do que as pessoas admitem. Filhos que roubam pais, pais que exploram filhos, irmãos que traem irmãos. A ganância não respeita laços de sangue. Mas também saiba que você pode sobreviver, pode se defender, pode proteger o que construiu. Não através de ingenuidade, não através de continuar confiando quando toda a evidência diz para não confiar, mas através de inteligência, estratégia e, quando necessário, dureza. Amor não significa aceitar abuso. Família não significa tolerar traição. Acordei do coma e ouvi meu filho planejando minha destruição. Fingi continuar dormindo enquanto reunia evidências. E quando chegou a hora, agi. Protegi minha esposa, protegi minha empresa, protegi meu legado. Não perfeitamente, não sem dor, mas efetivamente.
Helena está ao meu lado agora, como esteve pelos últimos 47 anos. Nossa empresa continua forte. Nossa neta cresce saudável e amada. E Marcelo, nosso filho perdido, talvez um dia encontre o caminho de volta. Ou talvez não. Mas independente disso, nós sobrevivemos. E às vezes, sobrevivência já é vitória suficiente. De São Caetano do Sul, aos 68 anos, com uma vida reconstruída depois da traição, deixo esta mensagem. Confie, mas verifique. Ame, mas proteja-se. E nunca, jamais, subestime sua capacidade de sobreviver ao impensável. Porque dentro de cada um de nós, mesmo nos momentos mais escuros, existe uma força que nem nós mesmos conhecemos até ser testada. Obrigado por ouvir minha história. E se ela te ajudou de alguma forma, compartilhe. Porque em algum lugar, alguém está acordando do coma da confiança cega, ouvindo verdades dolorosas, e precisa saber que não está sozinho, que pode fingir dormir enquanto reúne forças, e que pode, eventualmente, despertar completamente e retomar controle da própria vida.